professor Carlos Eduardo, ele é doutor em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, nosso vizinho CBPF. Ele é professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é presidente da Fundação CCERJ, foi secretário de Educação à Distância do MEC no período 2007 a 2011, atua na área de Química, com ênfase em Físico-Química, com artigos publicados em revistas como Physical Review e Chemical Physics Letters. Participou do processo de avaliação institucional da UFRJ, foi presidente da Comissão Permanente de Avaliação da Coopera, foi coordenador da implantação de 55 laboratórios de informática em graduação, coordenou a elaboração e implementação do consórcio CEDERJ, que reúne as universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro. O governo do Rio de Janeiro atualmente faz parte da Universidade Aberta do Brasil, ou seja, o CEDERJ hoje faz parte da Universidade Aberta do Brasil. Eu posso adiantar que essa iniciativa, a criação do consórcio CEDERJ, foi que propiciou toda essa gama de cursos de qualidade por instituições públicas que hoje permeia todo o país. A educação pública à distância, a gente sempre coloca, é algo irreversível. A qualidade é crescente, o apoio do governo é total, naturalmente por conta das dimensões muito grandes do Brasil, não há condições de você ter curso presencial, e toda essa ideia, sem nenhuma modéstia, ela sai do Rio de Janeiro, ganha o país, a tal ponto da Universidade Aberta do Brasil ter se baseado no consórcio CEDERJ para traçar toda essa política. E o primeiro secretário de ensino à distância do Brasil foi exatamente o professor Carlos Eduardo Belchotti. Então, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos. Eu fico muito feliz de estar aqui no Rio. Ontem nós tivemos uma formatura e eu ousei dizer que já me sinto no Rio. Esses 10 anos de convivência, gosto muito da instituição. E aprendi a entender ela e respeitar profundamente seus caminhos. Queria cumprimentar o reitor do Tuca, nosso amigo. Queria cumprimentar a Costa, parabéns a Costa pela vitória. Estou muito feliz. Cumprimentar a Lorraine, nossa amiga da reitora, que tem participado muito intensamente das nossas atividades. Cumprimentar o Sérgio Couto, colega, companheiro de outras caminhadas da Brasília, cumprimentar também de maneira especial o professor Rui, presidente da FAPESP, e já dizer que o professor Rui tem um compromisso na diária, então ele pediu para não vai poder ficar. Obrigado. Obrigado. Eu vou tomar uns 40, 45 minutos, espero que não seja demais nesse momento, no final de sexta-feira, mas eu gostaria de dar um panorama para vocês sobre a educação à distância no Brasil, o porquê, se vale a pena, se não vale a pena, enfim, fazer algumas considerações sobre essa questão. E depois, numa segunda parte, falar um pouco sobre o nosso consórcio CEDERJ, do qual a Unirio é uma criadora. A Unirio inspirou e criou e vem participando de uma maneira muito intensa. Então, vou dividir em dois momentos, espero que eu consiga 40 minutos, não mais que isso. Se eu vou bater as horas de vou chegar a certa orelha, mas a ideia é mais ou menos isso. A próxima transparência, ela mostra o mapa do ensino superior, mapa do novo ensino superior, há cerca de uns 15 anos atrás. Quanto mais fortes forem as cores, maior envolvimento e maior número de alunos. Portanto, com mais de 50% de alunos percentuais de 18 a 24 anos, a cor é bem escura. Quando entre 35 e 50 vai ficando mais clara, até que entre 5 e 15 a cor fica bastante branca. Infelizmente, esse foi o caso do Brasil há cerca de 15 anos atrás. Pior que o Brasil, apenas o continente africano, a gente está numa situação bastante perversa sob o ponto de vista do desenvolvimento da educação superior no mundo.
essa situação melhorou. Próximo, por favor. Ela vem melhorando, em particular, de 2003 para cá, o envolvimento do ensino superior, em termos de número de alunos, foi forte. Nós passamos de 2003 de 3,94 milhões para 2009, 6,44, nós vemos hoje os 7 milhões de... Imagina ter crescido em 2011 os 7 milhões de estudantes do ensino superior. Então, está havendo um esforço nacional na direção de colocar a população cursando o ensino superior. A próxima transparência mostra que nós passamos aquele patamar de 15%, que a cor ficava muito fraca. Nós descemos uma cor um pouquinho mais forte naquele mapa. Nós estamos com 16% de matrículas brutas, né? Que é um conceito diferente de matrículas entre 18 e 24 anos, segundo a Organização de Estados, a OCDE. Enfim, a nossa situação melhorou, claramente. Estamos caminhando numa direção positiva, mas muito aquém ainda de países como os Estados Unidos, Coreia, Canadá e outros países desenvolvidos. É um pouco dramática essa situação, porque nós temos um passivo. Nós caminhamos, mas nem tanto, e temos um passivo, que a próxima transparência mostra, de apenas 10% da população entre 25 e 64 anos formada. Como nós temos um envolvimento pequeno, esse aumento percentual vai se refletir nos anos. Nós temos que... O nosso esforço ainda não é compatível com o resto do mundo e deveria ser maior que o resto do mundo se nós queremos chegar em taxas compatíveis de envolvimento no ensino superior. Aqui estou comparando, então, o número de alunos graduados da população com os países do mundo, também dados da OCDE. Próxima transparência mostra que a questão do ensino superior no país, ela não tem apenas a ver com o número de alunos matriculados, mas ela evidentemente tem a ver com a questão da qualidade, que é um outro componente importante nessa análise. E aqui eu coloquei uma distribuição das universidades privadas e públicas com relação ao IGC. O IGC é um índice que mede Vocês conhecem o IGC? O IGC ele é um blend, uma mistura do ENAD de final de curso. Portanto, ele é o resultado do exame de final de curso. Eu acho que o Sérgio conhece isso muito bem, da área dele, mas não sei se todos os alunos terminam o curso de graduação, eles fazem o ENAD. Além do ENAD, o IGC foi concebido juntando outros elementos, como o número de doutores, enfim, foi feita uma correlação, e quanto mais para lá, quanto mais perto de 500, melhor a qualidade da instituição. Aqui está a distribuição de IGC das universidades públicas e a distribuição de IGC das universidades particulares. E, na verdade, a rabeira desse processo ela tem que ser um pouco expurgada, porque nós temos algumas instituições particulares, estaduais, como a Unitins, a UVA, que são ditas públicas, mas que, na verdade, são um sistema híbrido com uma série de componentes. Portanto, eu diria que as públicas estão daqui em diante. Nós podemos perceber claramente essa medida de qualidade, que as públicas estão muito à frente. Então, olhar a distribuição de alunos de graduação no país como um todo, ela passa pelo quantitativo e passa pelo componente da qualidade. Nesse sentido, as públicas são muito importantes. E a próxima transparência, de novo, aquele gráfico anterior. Embora nós tenhamos um crescimento significativo dos números de alunos das públicas, tanto do Reúne, que hoje, entre outras coisas, permitiu um aumento das universidades, dos alunos das universidades públicas e esse prédio que nós estamos hoje comemorando, mas a verdade é que essa curva ainda digamos assim, carece apesar de todo o avanço feito no setor público, nós ainda precisamos avançar mais, posto que claramente nós estamos falando também da questão de acesso social e da questão da qualidade. Então, eu diria que esse é o quadro hoje em dia com relação ao ensino superior como um todo, um quadro muito rápido. O Klaus esteve aqui 3 dias atrás, né? Só queria fazer esse panorama para poder fazer uma reflexão da área de educação à distância. Próxima transparência. Eu estou falando muito rápido? Posso? Regina, posso ir? Queria cumprimentar a Regina. Tudo bem, Regina? Posso ir? A questão das universidades, das matrículas das universidades públicas e privadas, ela também guarda o seu componente no Rio de Janeiro. A gente fez essa curva aqui mostrando que são dados do INEP, eu só tinha os dados até 2008, preciso atualizar. Eu tenho a impressão que nós crescemos muito aqui, crescemos um pouco mais, devemos ter aí cerca de 100 mil estudantes, mas claramente nós temos um número de estudantes no sistema público que ainda carece uma força grande
em termos de alunos, não só pela questão do acesso, da gratuidade, mas também pela questão de ter um referencial de qualidade que garanta o sistema como um todo. Então, o que temos no governo federal, no Brasil como um todo, nós temos repetido também a mesma problemática aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Próxima transparência, ela faz enfim, um breve resumo disso que eu falei. Nós avançamos, mas claramente precisamos avançar mais com relação à questão da competitividade, a questão, enfim, do caminhar do país, da cidadania brasileira. Ela mostra a importância das universidades públicas, é inequívoca é inequívoca pela questão do acesso, da gratuidade e pela questão da qualidade, como eu acabei de demonstrar. E aí, eu coloco essas duas perguntas. Como é que pode a educação à distância ajudar nesse processo e se ela deve ajudar? Eu acho que tem que ter a mente clara para pensar um pouco de uma maneira crítica. É bom a educação à distância. É claro que ela está acontecendo, mas é bom que ela aconteça. É bom fazer uma reflexão disso de uma maneira não um pouco isenta e, enfim, raciocinando a respeito. A próxima transparência mostra, um dado muito preocupante que eu tive como secretário de enfrentar no MEC. Esse é o gráfico do avanço da educação à distância, superior à distância, e esse azul é o total. Então aqui nós temos o número de alunos em educação à distância no Brasil nos últimos anos. E o setor privado, ele explodiu praticamente a partir de 2005. Eu diria que ele entrou numa região de um certo descontrole. E o setor público, ele vinha, acho que éramos praticamente nós, o Rio, o PJ, a UFMG, Federal Fluminense, o Rio de Janeiro, mas alguns poucos exemplos nacionais. Aí ele, aqui como fruto até desse nosso trabalho, ele começa a crescer com a Universidade Aberta do Brasil. Então, nós estávamos numa trajetória muito perigosa, pela explosão das particulares, o que não é ruim, se não fosse a questão da qualidade, nós tínhamos problemas de qualidade seríssimos nas particulares, e pela falta de reação do sistema público. Esse quadro não era um quadro bom, era um quadro preocupante. Próxima transparência mostra que, por outro lado, a educação à distância ela tem um componente de inclusão social muito grande. Aqui eu estou comparando os alunos presenciais e os alunos à distância com relação à renda. Então, quantos por cento dos alunos presenciais estão em famílias que ganham até 3 salários mínimos? 25%. E na educação à distância, 43%. Claramente vem de famílias menos favorecidas. Esse dado aqui é mais, e aqui acima de 10 mínimos, então inverte a situação. A próxima transparência mostra um dado até mais importante: a escolaridade do pai e da mãe. Aliás, as mães são. Nesse gráfico mostra uma escolaridade maior, que bota a nossa raça de seja do sexo masculino em xeque, né? Porque a verdade é que na educação à distância, 18% dos alunos tinham pais com até o ensino médio, enquanto 51% do ensino presencial. E mães, como eu já mencionei antes, são dos dois dados mais escolaridade melhor. De qualquer maneira, muito claramente, esse dado eu acho muito importante. Mostra que essa é uma abertura de uma estrada de inclusão social fantástica. Mais que a questão da renda, acho que a questão da cultura familiar e da abertura de caminhos. Então, a educação à distância aqui, com esses dados, ela é boa, nesse sentido, ela inclui, ela chega. Eu tenho outros dados que mostram que pessoas que trabalham, comparando esse mesmo tipo de gráfico, muito mais gente de educação à distância trabalha no presencial. Enfim, ela pega esse aspecto da sociedade menos favorecida, e isso é bom. Então, nós temos aí um elemento positivo, né? Então, por esse lado, ele é bom. Pelo lado da explosão de um sistema que talvez não tenha qualidade, é ruim. Então, a próxima transparência mostra que a educação à distância é um sistema extremamente complexo para se conseguir qualidade. Não é trivial fazer a educação à distância com qualidade, porque cada componente desse sistema, a questão da docência, do material didático, da avaliação, escolas regionais, cada componente desse é uma área de pesquisa, uma área extremamente complexa. E isso tem que funcionar absolutamente engrenado. Senão, se uma dessas engrenagens não... Enfim, dançamos. E a gente sabe disso, né, Lorene? Nessa tarefa, as pessoas que fazem parte da Unirio aqui, desse sistema, o instrutor que sabe disso, né? E o pior é que isso
isso está associado ao passar do tempo. E é inequívoco, você não pode adiar uma prova, como no sistema presidencial, eu fiquei doente, eu tenho uma gripada, você tem desculpa, meu pode estar. Tá boa, tá tranquilo. Azar, esteja gripado, não esteja, esse é um sistema que não tem PRS, né? Às vezes tem problema que acontece uma inundação na parte do Rio de Janeiro. A gente faz gestão de exploração, não tem como adiar. É um sistema complexo. A próxima transparência, ela mostra que entender qualidade na educação à distância depende de um conjunto de diferenciais que não são triviais, que é material didático, avaliação. Então, e nós não tínhamos experiência disso. Aí nós construímos no MEC, eu tive a oportunidade de ser secretário de educação à distância, participei ativamente desse processo, um conjunto de diferenciais específicos para a educação à distância. Já tinha, mas eles não estavam ainda bem afinados, a ponto de você poder colocar esses diferenciais em prática e, por exemplo, descredenciar uma instituição. Com isso, então, foram construídos instrumentos de regulação para a educação à distância, então no INEP, agora com a Malvina, comandando esse processo de avaliação, e foi feito um trabalho gigantesco ao longo de 4 anos, para conseguir botar, eu não sou mais secretário, posso falar, a faca no pescoço de quem fazia disso uma vergonha, né? Tinha alguns empresários que era vergonhoso. Agora posso falar o que eu quero. Podia, mas era uma vergonha. A gente botou sistemas que eram barrigas de aluguéis de outros sistemas, um conjunto não voa, tá? Esse particular, mas nós tínhamos o escopo legal e de colaboradores para conseguir impor uma qualidade do sistema com apoio inequívoco do ministro Fernando Haddad, que eu chegava para o Fernando e falava, ministro, Fernando, isso, ele falou, Carlinhos, manda abraço. Não vi uma vez ele recuar em nada, mesmo não tendo chegado às vezes no presidente, ele também falou, então tinha uma situação de governo que falou, bota a ordem na casa, a gente botou, nós descredenciamos, ou não deixamos operar 5.162 polos, lugares de oferta, reduzimos o tamanho do sistema, às vezes lugares assim, às vezes não, muitos vezes totalmente vergonhosos, lugares que não mereciam nome. E nós deixamos de operar 10 instituições, as mais emblemáticas. Quer dizer, quando o mercado percebeu que a gente estava, que era para valer, tivemos aí as coisas de praxe, em filme, presença pública na Câmara, assim, um monte de gente, sei lá, meio... Né? A segunda a gente foi com colegas, a primeira você vai a seco, né? A segunda você já chama pessoas para ajudar. Mas então, todas as pessoas possíveis, mas a verdade é que a gente conseguiu, então, fazer com que o sistema privado começasse a operar enfim, com base em um conjunto de critérios de qualidade. Isso significa, a próxima transparência, de novo a mesma figura. Quer dizer, por que o sistema privado ele deu uma infecção no ano de 2009? Ele tem essa infecção porque algumas instituições deixaram de operar, outras começaram a operar, então o sistema começou a se qualificar, a impressão que a gente tem é que o sistema passou a ficar com o mínimo necessário de controle, enfim, a impressão, a ilusão que nós tínhamos é essa. As universidades privadas achavam a gente muito duro, a gente achava que a gente ia embora, mas no meio do caminho achei que a gente tinha um pequeno equilíbrio. E o outro esforço gigantesco foi exatamente fazer crescer o sistema público. Então eu acho que, e eu vou tentar demonstrar para vocês que sim, eu acho que a educação superior, com esse controle, e é inevitável que ela aconteça, ela pode, no meu entendimento, ajudar a colaborar na democratização. A próxima transparência mostra um outro lado dessa equação, que é o crescimento do sistema público. E aí eu acho que nós temos que ficar orgulhosos. A Unirio tem que ficar muito orgulhosa do que ela fez. Porque ela, junto com a FRJ e as outras universidades, criaram um modelo, que foi o modelo que nós fizemos. O CEDES não é nada além das universidades públicas juntas, se construindo, né? É um nome que se inventou. Aliás, o governador não gosta desse nome. Eu estou começando a usar universidades públicas à distância. No vestibular, nem consultado. Devia ter consultado de tudo, né? Mas assim, o cartaz de vestibular já vai universidades públicas à distância, apagando um pouco o nosso nome, porque são as universidades, numa estrutura comum, que estão oferecendo. Então, a gente tem que ficar orgulhosa do fato de que o modelo adotado no Brasil foi um modelo nosso, construído aqui no Rio de Janeiro, construído na Unirio, na FRJ, na UERJ, na Rural, na UENF, na UF. E nós então fomos convidados a construir junto com algumas outras experiências da Universidade Aberta do Brasil, que tem esse alcance hoje em dia em todo o país, por isso que aquela curva começou a reagir no sistema público. Então,
olhando o quadro nacional como um todo, e agora entrando no CEDEF particular, eu acho que sim, eu acho que é possível ter um sistema de qualidade equivalente ao presencial. O sistema público vai ter a qualidade equivalente ao presencial, depois no final da apresentação do CEDEF eu vou mostrar alguns dados. E o sistema privado ele vai ter também a qualidade equivalente ao presencial, sendo que claramente o público e o privado sempre tem uma curva diferenciada. E a gente não espera que o sistema de distância privado vai ser igual ao sistema de distância público, como o presencial também não é. Mas eu tenho a impressão que esses dois sistemas eles vão estar com o mesmo grau de qualidade, e os dados do ENAD estão começando a mostrar que essas distribuições, o ENAD retrasado mostrou uma dificuldade muito grande das particulares. O último ENAD já mostrou uma tendência no equilíbrio depois desses credenciamentos. Eu tenho a impressão que o próximo ENAD vai mostrar, espero, né? E se isso acontecer, nós vamos evidentemente o resultado desse processo de requalificação, dessa explosão das particulares, de tal maneira que não se perceba muita diferença entre o ENAD público e presencial à distância e o ENAD privado presencial à distância. Atendendo a esse quadro, isso então responde um pouco essa pergunta e é da minha convicção que sim, controlar o sistema, a educação à distância pode ajudar. A próxima transparência mostra que realmente o percentual de alunos do ensino, aqui só são as públicas, da educação à distância já começa a aparecer, que o cenário das públicas de graduação já começa a se expressar de uma maneira inequívoca, sendo que um quarto disso somos nós. A próxima transparência traz essas conclusões, né? Sim, ela pode contribuir, ela é crítica na área de educação à distância, a questão da qualidade. As universidades públicas têm um papel importantíssimo, assim como tem o ensino presencial, é o paradigma de qualidade, é aqui que está se construindo os referenciais todos. Eu só pude, como secretário, colocar, entre comilhas, como falam os espanhóis, uma faca no pescoço de algumas dessas pessoas, porque nós tínhamos já o referencial das públicas. Senão, como é que você vai fazer a comparação? Então, é fundamental, não só pelo acesso, pela importância de organização, e que, como eu já mencionei, o Unirio, com as demais universidades públicas, vem tendo um papel muito destacado nesse cenário nacional. A próxima transparência, já entro no nosso consórcio. E agora eu vou pegar mais uns 15, 20 minutos para falar um pouco. Quanto tempo a gente falou? Eu vou tomar mais uns 20 minutos para falar um pouco desse consórcio. Eu sei que muitos colegas aqui presentes conhecem o Jutuca, mestre, doutor e pós-doutor. Mas, de qualquer maneira, eu acho que vale a pena falar um pouco. Né? É um consórcio das 6 universidades públicas. É um sonho antigo. O Darcy Ribeiro tentou fazer um consórcio com a UNB, com a UFRJ, com a Unicamp. Não conseguiu, deixou plantada essa semente. Ela nasceu no Rio de Janeiro com as universidades públicas locais. Então, foi uma encomenda um pouco de um sonho que nasceu com o Darcy Ribeiro. Todo o corpo docente das universidades, toda a competência acadêmica, é o que nós temos nesse consórcio, uma estrutura administrativa, que é o CEDEST, que viabiliza essas atividades, e tem expertise na área do curso nacional didático e uma série de outras atividades, mas são cursos onde toda a parte acadêmica integralmente está dentro das universidades, que tem a autonomia necessária, acordado com as outras universidades, no modelo que emana. A Unirio hoje está em 17 municípios, talvez? 20 municípios. Então, é impressionante pensar que a Unirio tem quase 40% dos seus alunos espalhados em 20 municípios. Quer dizer, é muito legal, né? Isso de uma maneira que tem escala, porque gasta-se um recurso juntos para viabilizar a parte estrutural e garante-se a autonomia acadêmica da Unirio na sua docência. Então, é um modelo que nós não conseguimos fazer funcionar totalmente na UAB. A UAB, nós não conseguimos criar nos Estados Unidos um modelo com esse tamanho de integração. A integração é relativa dos polos, mas não na estrutura de delivery dos processos. A próxima transparência foi criado para desenvolver o Estado do Rio de Janeiro, conseguir fazer com que a população ficasse no interior. Nós tínhamos uma necessidade forte de formar professores e visa o desenvolvimento econômico do Estado. Na próxima transparência, qual é o nosso grande desafio? Era e ainda é tentar fazer um curso que tenha a mesma qualidade dos presenciais, mas uma população que, de uma maneira geral, vem com a formação
mais eficiente. Esse era e ainda é o nosso grande problema. Né? Nós tivemos agora, né, um grande esforço para entender a evasão, para entender o que vai fazer. E nós estamos cada vez assim, entrando com um conjunto de disciplinas que vão pegando o aluno mais lá atrás. Então, no caso da matemática, nós temos o pré-cálculo e a matemática básica. Tem duas disciplinas introdutórias anteriores ao cálculo 1. E nós temos uma série de português instrumental, ou seja, uma série de disciplinas que visam exatamente esse entendimento, né, dessas pessoas. A gente quer que essas pessoas possam... Nós fizemos um cadastro social e todo um trabalho que está sendo feito, e agora nós estamos provavelmente assumindo a rede do SED, ou seja, que é uma rede de ensino fundamental e médio do Estado, que tem 50 mil alunos, com educação à distância. Isso está acontecendo. Então a gente vai integrar isso ao consórcio, para você discutir isso um pouco melhor, para que a gente possa fazer essa trajetória, né? Eu diria que o nosso alvo são aquelas pessoas menos favorecidas que ter um olhar especial para essas pessoas é o nosso grande desafio. Como é que faz com que as pessoas adquirem essa capacidade cognitiva para levar lá de trás e levar as pessoas a um ensino superior de qualidade. Próxima transparência. Então, é isso, no nosso olhar especial para os alunos do interior do Estado. As pessoas que trabalham e moram na periferia do Grande Rio, esse público que, de alguma maneira, o nosso ensino presencial pega, mas não pega com essa mesma intensidade. A próxima transparência. Para desenhar esse sistema, a gente tem que... Não funcionou. Não. É a lei de Murphy. Mas aqui tenta mostrar um multimídiazinho que mostra que a gente tem que... Não adianta ficar, como eu disse ontem, né, de costas do Brasil olhando no litoral, como uma música do Wilson. Tem que entender quem é esse aluno, como é que ele está na ponta. Então, tem que desenhar o sistema para esses alunos. Né? A próxima transparência, Léo. Além de ter clareza no desenho do sistema, nosso aluno está em São Francisco da Bacoana e mora numa casa que tem uma família numerosa e que não consegue estudar em casa. Então a gente tem que ter uma biblioteca para essa pessoa estudar. Né? Então tem que estar viajando, né, como a gente faz. Né? As pessoas viajam, a gente vai muito na estrutura, vai, visita as pessoas, visita os lugares, para entender quem é esse aluno. Né? Além disso, é importante entender que a educação à distância ela parte do princípio que o processo de ensino-aprendizagem é uma negociação, e que o aluno tem que estar presente de uma maneira muito ativa. Se não entender esse processo, esse princípio pedagógico, se não entender que sem um cuidado muito especial da construção do conhecimento pelo aluno, diferente um pouco do ensino presencial, que também deveria ser um pouco específico, mas muitas vezes muitas vezes nós, pessoas das escolas públicas, e até nós, não fazemos isso, fazemos uma transmissão de conhecimento, mas a educação à distância, se você não envolver o aluno na construção do conhecimento, não funciona. Próximo. Como é que estudam os nossos alunos? São 3 elementos estruturais, um material de qualidade impresso na internet, feito especialmente nesse processo, tutoria presencial e interação dos estudos e avaliações presenciais. O aluno faz as provas de uma maneira muito equivalente ao que nós fazemos aqui na universidade. A próxima. E 2 ambientes, quer dizer, material impresso, tutoria presencial à distância e avaliação, que são 3 componentes. E 2 ambientes, escola de apoio presencial, onde estão as tutorias, e o ambiente virtual, onde ele tem. Então, esse é o conjunto de instrumentos que a gente tem na prática para conseguir tocar o processo. A próxima, por favor. Regina, eu estou muito rápido ainda? Estou um pouco rápido. Posso ir mais devagar? Eu vou acelerando, vocês escutam. A questão do material impresso é fundamental. Ela tem toda uma tecnologia, né, que passa por fazer o planejamento claro do que a gente quer, ter clareza do que a gente quer construir naquela disciplina, passa por ter um conteúdo de qualidade. Os docentes nossos são quase todos doutores, a gente fera da academia, então é uma... E passa também por uma linguagem muito... Enfim, tem uma tecnologia de linguagem, e passa também por fazer com que o aluno, no material impresso, tenha sempre atividades. Que ele não vá percorrendo o conteúdo sem dialogar com a sua própria, seu questionamento em cima do ativo. Além disso, um outro componente importante, como eu já mencionei, próximo, por favor,
é a tutoria presencial. O aluno tem no polo de apoio presencial 2 horas por semana para cada disciplina de tutoria presencial, e um tutor coordenador de polo que acompanha ele ao longo um pouco mais de uma semana. Então ele tem uma parte presencial que é aproximadamente a metade da carga presencial das disciplinas da universidade. E ele tem também, né, a tutoria à distância, que é feita pelo 0800 ou na plataforma de ensino-aprendizagem. É um outro componente fundamental do processo. Ele se move com esses componentes. A próxima transparência fala da plataforma. A plataforma tem apenas um sistema de tutoria, como é um lugar que os professores emanam atividades, tem toda uma estrutura que, junto com a tutoria presencial e a tutoria pelo 0800, compõe um processo de ensino-aprendizagem de material impresso. Isso tudo dá ao aluno instrumentos que são instrumentos equivalentes ao ensino presencial. Ele tem ajuda, ele participa do processo, ele tem um fórum onde ele vai, tem uma biblioteca, ele tem um ambiente. E esse é o problema que enfrentou com os particulares. Nós enfrentamos com os particulares nos sistemas onde eles mandavam um sinal de satélite, com uma pessoa na sede central. É baratíssimo, né? Você filma uma pessoa e manda para dezenas de milhares de alunos, é de graça, né? Mas não funciona. Você tem que ter a docência através dos professores e dos tutores. Isso, aí sim, eu acho que a gente começa com o sistema mais bacana. A próxima transparência o CEDES é uma rede consórcio com estrutura colegiada, né? Toda a parte acadêmica, como eu já mencionei, fica nas universidades, o projeto pedagógico, os coordenadores de curso, tutorias docentes, enfim, a docência está nas universidades e nos polos através das universidades. O professor que coordena uma disciplina, ele coordena os tutores presenciais à distância, ele seleciona os tutores que estão no polo. E tem a docência, uma outra maneira de fazer docência, mas ele tem que ter, e nós estamos agora, cada vez mais, procurando que o docente fique cada vez mais atuante na relação com seus tutores presenciais à distância. Ele tem que exercer a docência. E se alguém faz educação à distância achando que é fácil, que é moleza, que não dá trabalho, acho que dá, né? E dá muito, está enganado. Dá mais trabalho do que o presencial. Quando nós colocamos no MEC aquelas 2.000 vagas para professores para ajudar na educação à distância, algumas pessoas acharam que seriam vagas para pessoas que, enfim, poderiam não ter muito trabalho, né? Acho que não é verdade. E o CEDES, o que é? CCEG, CEDES, o que é? É uma estrutura que viabiliza esse processo. Nós temos 80 pessoas que fazem material didático na parte de design institucional, nós temos 15 carros que levam as provas para os polos e recolhem, nós temos o sistema que garante aos polos o funcionamento. É uma estrutura administrativa, uma estrutura que junta essas universidades numa operacionalização comum, que eu acho que é melhor do que acontece nos outros estados. Nós não conseguimos fazer na UAB, onde os polos são compartilhados com as universidades, mas eles ficam um pouco abandonados. Não tem o dono. Aqui nós temos um dono, que são as universidades, expressos através de uma administração da Fundação CCEG. Isso, aqui também os recursos do Estado são 60%, o federal são 40%. Então, é um sistema que, aliás, começa a ser pensado em outros estados. Ceará tem que fazer igual a Mato Grosso, a gente pode... Eu acho um sistema positivo na otimização de recursos, na administração do processo. Próxima transparência, deixa claro que o CEDES é uma estrutura colegiada. Quem manda no CEDES é o Conselho Superior, que é composto pelos reitores, por alguns membros da Academia Brasileira de Ciência, da ABC, representação da Ciência, Tecnologia e da Educação. É esse o comando maior. Se reúne 3 vezes por ano, a linha geral, enfim, a linha política mais geral. Todo mês nós temos um conselho de estratégia acadêmica, que são 6 corretores, a Lorena está lá todo mês, e lá acontecem discussões mais acaloradas, né, que a gente vai discutir detalhe, né, e que não está mais tanto, o sistema já está mais estável. Mas assim, há 6, 7 anos atrás, nós tínhamos muita dúvida, né, então eles duravam horas, hoje agora está relativamente fácil, né? As pessoas já estão começando a gente aprendeu a fazer uma coisa, inovação, e hoje está ótimo, está muito bem, mas é lá que se tomam as decisões às vezes difíceis. Nós estamos uma decisão no conselho agora, que um tutor do CEDES pode ser aluno? A decisão é não pode. O tutor do CEDES quer ser tutor, porque às vezes tem um tutor que é mestre, especialista em matemática, e resolve fazer uma graduação em física. Não pode.
Coisas assim são decididas e nós decidimos 6 novas carreiras, 5 novas para o ano que vem. Quais as carreiras? Como é que a gente faz? Então, quem quer participar? Então, são decisões que depois nós levamos ao Conselho Superior, no caso das carreiras, mas diria que aqui no Conselho de Corretores, que se reúne todo mês, a gente vai, enfim, configurando o desenho principal. O Conselho de Coordenadores de curso, cada curso tem um coordenador, a matemática, por exemplo, é distribuída entre a UF e a Unirio, e tem o Conselho de Coordenadores de curso, e nós contamos com a presença dos coordenadores, e é um conselho importante, a gente também vai discutindo, por exemplo, foi lá que a gente discutiu mais aprofundadamente a evasão e as medidas que nós devemos tomar com relação à evasão, que depois nós levamos para o Conselho de Estratégia Acadêmica, aprovamos e tocamos. Por exemplo, a partir desse semestre, todos os alunos fazem uma entrevista individual com os tutores para escolher, nós tentamos botar menos carreiras, fazer algumas reformas, então, e tem o Conselho de Tutoria, uma comissão de tutoria que se une uma vez por mês e que eu acho que precisa ter uma função importante no passado, acho que está precisando agora ganhar corpo na discussão acadêmica da tutoria, mas é uma outra comissão colegiada. Esse corpo colegiado vai decidindo, digamos assim, os destinos que nós vamos tomando e os nossos erros e acertos, a gente vai tocando, isso já está, enfim, essa estrutura que nós temos. A próxima transparência mostra onde nós estamos. Desses lugares, 20, a Unirio está em 20, nós temos 32 polos hoje em dia, dos quais a Unirio participa em 20. Não é mais, não? 20. Então, é muito legal pensar que nós temos aqui no Rio de Janeiro as 5 universidades e em Campos a outras universidades, agora o Cefet entrando, mas que nós estamos em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, acho que essa é uma missão importante e nesse momento nós estamos olhando com muito cuidado essa região metropolitana. O polo de São Gonçalo, Niterói, nós estamos agora procurando um espaço melhor. Caxias, nós estamos construindo uma sede de 2 mil metros quadrados, atrás do museu, para ficar, vamos dar uma guaribada daquele espaço que está muito beneficiado, um banho de loja, para levar mais um ano ou dois, então vamos ter um prédio lá, maravilhoso. Nova Iguaçu nós fizemos obra agora, enfim. Eu acho que, para Paracambi, eu acho que é importante pensar, nós começamos pensando muito no interior, e nós estamos agora com esse cuidado de entender que essa população que trabalha, que não consegue estudar, tem importância. Também Paulo Luiz está pensando num espaço maior para poder abrigar, além de Campo Grande. A próxima transparência tem algumas figuras dos polos, né, algumas imagens dos polos. Está passando, Léo? Aqui é o estádio de futebol. Volta Redonda. Volta Redonda. É Volta Redonda, não é? É Volta Redonda. Quando a gente foi fazer esse polo de Volta Redonda, o Neto é o prefeito, né? E fizemos o polo, Neto empolgadíssimo, Neto de braços, não sei se você conhece o Neto, figura. A mãe dele faz um excelente comida na área. Gente fina, eu gosto dele, ele é um personagem, né? Muito legal. E aí a gente fez o polo, e aí inaugurou o polo, aí inaugurou depois os estágios. Aí eu falei, e Neto, como é que tá o polo? Ó, Carlos, mais ou menos. Aí por quê? Eu pergunto a vocês, por que o Neto não gostou tanto do polo? Eu também não gostei tanto do polo. Porque o Flamengo estava perdendo sistematicamente nesse estádio aqui, né? Então, ficou. Não ficou legal assim, né? Mas eu posso dizer para vocês com tranquilidade que o meu time agora não está tendo mais esse problema. Então esse polo voltou assim, a ser considerado um polo de bom tamanho. E ele ocupa a metade de baixo desse estádio. Próxima transparência. Vai passar. Eu estou terminando já. O que é o CEDES hoje? Hoje nós temos 12 carreiras no nosso vestibular. São essas as carreiras. Está entrando agora um curso tecnólogo de turismo e uma licenciatura de letras. Então nós já temos 12 carreiras e estamos aí trabalhando para colocar engenharia de produção, engenharia civil e contabilidade. Então, nós esgotamos em geografia. Então, as licenciaturas, falta geografia do nosso planejamento original, e vai estar entrando no segundo semestre do ano que vem, então nós vamos estar cumprindo com todas as licenciaturas, tirando filosofia e sociologia, que a gente ainda está, todas as outras estão presentes, e começando a trabalhar cursos de aplicação do desenvolvimento do Estado, que é o projeto original. Tecnólogo em turismo, tem o curso de licenciatura em turismo, está pensando no bacharelado, enfim, fazendo uma área forte de turismo, com várias opções. Eu acho que faz um projeto muito legal, eu me está liderando esse projeto, junto com a Rural do Cefet. E além disso, as engenharias, enfim, caminhar agora um pouco para oferecer cursos na direção do desenvolvimento do Estado. Eu só quero destacar a participação do Unirio nesse processo.
ela participa no curso de matemática, ela participa no curso de pedagogia, aliás, é uma participação fortíssima. Ela participa no curso de licenciatura em turismo e na licenciatura em história, que elas são sucesso, esse curso de história. A gente gostaria de ampliar pelo menos. Eu estou dizendo que tem vários prefeitos pedindo. O curso, quando começa, ele tem 4, 5, 6 polos para se estabilizar. Agora, em algum momento, eu não consigo mais segurar a demanda. E vai ter que, enfim, pensar, talvez, pedir para outra universidade ajudar, não sei. Mas a verdade é que o curso é um bom sucesso e está muito legal. Então, eu acho que nós temos hoje já aproximadamente 1/4 das vagas de todo o sistema universitário do Rio de Janeiro é oferecido já através dessa irmandade, desse consórcio, dessa ação conjunta. Isso é muito significativo, né? E crescendo. Próxima transparência. Olha bastante aqui. Eu achei bom pegar 2 depoimentos, quase completando, se funcionar. Não foi? Deixa eu rolar? Deixa eu rolar. Muito sacrificante. Agora, de pouco tempo para cá, que fundaram uma colônia de pescadores, onde as mulheres puderam se inscrever como marisqueiras. E aos 55 anos, elas agora terão o direito de se aposentar. Mas antes não. As mulheres trabalhavam enquanto podiam, no mangue, e no final ficavam à mercê de alguém que pudesse ajudá-las, né? Porque não era uma parada por nenhuma lei. Minha mãe trabalhou grávida a vida toda, né? Porque teve 8 filhos e trabalhou a vida toda no mangue, então em muitas oportunidades minha mãe grávida. Uma família grande de 8 irmãos, com muito poucas condições financeiras. Eu sempre tive que trabalhar, sempre gostei de estudar. Só que meu pai, de viver muita necessidade dentro de casa, ele falava que eu tinha que parar de estudar e trabalhar no mangue direto para ajudar a criar os irmãos. Depois que eu casei e tive os meus filhos, nunca mais eu pensei, não pensava mais em estudar. Pensei, eu tinha que estudar, estudei, acabou. Eu já estava conformada. Mas apareceu a oportunidade, né? Quando me aparece a oportunidade, eu seguro, não deixo escapar não. Se eu saísse de Gargaúba para buscar o meu sonho, o meu ideal, eu teria que ter abandonado minha mãe com os meus irmãos e não poderia ter ajudado, porque eu não ia conseguir trabalhar para me manter e ainda para ajudar a minha família. Eu gostaria muito de estudar num ambiente natural para mim, né? Porque é um ambiente que eu conheço bastante. O CEDERJ, para mim, é a realização do sonho que eu não ousei sonhar. Sonho que já estava adormecido. E o CEDERJ veio para realizar esse sonho. Você colocar esse vídeo. Vamos para a última transparência? Vai passar ele, por favor.
Eu vou caminhar para terminar, para ficar no tempo. A gente tem inúmeros depoimentos disso. Quer dizer, essa coisa de pegar a pessoa lá na ponta e essa pessoa conseguir um emprego com o professor, enfim, tem inúmeros casos. A tocadora de van que fazia estrada, não sei o quê. Pessoa, tem casos em Itaperuna de uma pessoa que o diretor do Paulo viu quase desmaiando na rua, que não tinha recurso, morava na roça. Então, a quantidade de depoimentos desse é muito grande. Eu coloquei esse, eu acho bonito pensar que a pessoa que é bióloga hoje era catadora de caranguejo, isso é emblemático, mas tem vários casos desse tipo. Só fechando agora, é claro que isso só faz sentido se a qualidade dos humanos for boa. Né? E a gente não tinha a menor certeza disso quando começou. Também viu no mundo algumas coisas acontecerem, foi na cara e coragem. Graças a Deus que está bem que, os dados do ENAD de 2009, os nossos alunos ficaram entre os 20 melhores em todas as carreiras. Isso quer dizer que o aluno de matemática, que já estavam formando centenas de alunos, ou de pedagogia, eles estavam muito bem colocados, entre 20 e 25, comparável à formação do exame de ENAD final de curso do aluno da USP presencial, do aluno da Unicamp, do aluno da FJ, do aluno... Enfim, esses alunos estão se formando muito bem. Esse sujeito não tem mais dúvida disso. Nosso problema agora é... E mais, a média de ENAD dos alunos das nossas universidades presenciais, dos nossos alunos da Unirio, da FJ, comparado da presencial à distância, a distância nunca era menor que o presencial. Então, os alunos da Unirio, por exemplo, formados em educação à distância, não estão com o ENAD pior, portanto são igual ou melhor que o presencial. Então, aquele questionamento do início, que isso era coisa do Banco Mundial, aquela coisa toda que se colocava, que era um aligeiramento, não é. É um processo que tem muita interação, um processo que tem muita dedicação, muita gente trabalhando, e o resultado é que as pessoas têm passado bem os concursos públicos e têm se colocado bem no mercado de trabalho. Aqui, a Massá fez um estudo entre os formandos, ela só conseguiu um universo não muito grande, mas ela perguntou a percentagem dos alunos que fez algum curso público durante ou depois da conclusão do curso. A metade não tinha feito, quase a metade, né? Não tinha feito no concurso, então não dá para medir. E dos que tinham feito, olha a percentagem de aprovação. A maior parte deles foram aprovados no concurso público. Então, eu acho que esses resultados do ENAD, do concurso público e outros resultados mostram que, enfim, funciona direitinho, que tem que cumprir esse papel. Eu só queria concluir destacando que nosso maior desafio continua sendo o mesmo, ou seja, é encontrar caminhos que nos levem a uma inclusão social. Não adianta fazer um sistema desse para uma percentagem, enfim, não adianta. Não dá tempo, meio, né, ou seja, é meio pesado, né? Mas assim, não é isso que eu queria dizer. Eu digo assim, é claro que a gente tem que oferecer oportunidade para todas as pessoas, mas eu acho que a gente tem um sistema que é precioso, do ponto de vista de fazer uma mudança social, de fazer uma transformação da pirâmide social. Então eu acho que entender essa perspectiva, entender que nós estamos recebendo alunos que muitas vezes têm uma formação menos qualificada, e pensar como é que nós podemos fazer para esses alunos, diante da qualidade das nossas universidades, não se vá, né? Eu acho que esse é o nosso esforço nesse momento. Eu vou concluir então, acho que terminei. Não tem mais nada, Léo? Bom, então eu queria concluir agradecendo, né, duplamente a oportunidade de poder fazer essa pegada junto com a questão inaugural e a oportunidade de estar junto à Unirio nessa possibilidade. De novo, destacando o papel da Unirio. A Unirio, ela vem trabalhando desde o início do consórcio, ela tem enfim, como esse é um sistema construído pelas universidades, é um sistema construído da Unirio com as outras universidades. A Unirio tem tido um papel de destaque nessa construção. E eu acho que não só quero agradecer como eu já falei, me sinto de Rio, né? Como também acho que o país tem a agradecer essa universidade pela contribuição que ela vem dando para que a educação à distância, esse processo de inclusão possa ser feito. Muito obrigado. Eu queria evidenciar 3 momentos do professor Carlos Biochoff em relação ao ensino à distância. No primeiro momento, eu me recordo quando
ainda em 2001, ele trouxe para os conselhos superiores da nossa universidade a proposta dessa metodologia, né, de ensino à distância, tentando conquistar todos para algo ainda sem crédito. Temos a clareza sobre isso. Hoje o ensino à distância, posso dizer, é algo incontestável, mas imaginem, há 10 anos atrás, quando, numa visão menor da metodologia, alguns afirmavam assim: se eu não consigo aprender matemática presencialmente, imagina a distância. Né? Era a coisa que corria. Não só matemática, física, biologia, né? Como fazer biologia à distância? Vimos aí, uma catadora de caranguejo que hoje é bióloga, e naturalmente o sistema, né, o CEDERJ, as universidades, propiciaram as condições. Quem conhece alguns polos sabe, né, eu me arrisco a dizer, alguns laboratórios de física e de biologia são melhores que as instituições públicas federais. Isso dá credibilidade, além do fato de os concursos públicos para os municípios onde estão esses estudantes, é aí que está o grande lance, vamos dizer assim, do ensino à distância. É você fazer com que o estudante não saia do município, se forme, faça concurso, passe e promova o crescimento sustentável do município. Esse é o grande barato da história. Então, quando ele esteve aqui, no segundo momento no gabinete da professora Malvira, eu fiz a ele a pergunta, porque já tinha a percepção, né, do que ele iria me responder, apesar do, vamos dizer assim, da liderança governamental da época, mas em 2006 eu fiz a pergunta a ele e ele dizia assim: Carlinhos, isso é um projeto de governo ou de Estado? Claro de tudo que é de Estado. E o terceiro momento também, não, 2006 ou 2005, foi quando estávamos em Brasília, a professora Giane presente, me permita citar, professora, quando ele, com muita sensibilidade, acreditou na proposta de colocar o ensino de matemática à distância numa universidade que não tinha um curso presencial. Isso foi um crédito fantástico que ele nos deu. Eu tenho essa gratidão eterna, porque dali nasce o curso à distância. Certamente ele teve que ultrapassar certas discussões, né, daqueles que são tradicionalistas em termos de educação, que tem que existir o presencial para depois ver a distância, ele inverteu tudo isso. Talvez hoje ele tivesse dificuldade de fazer isso. Mas naquela ocasião ele fez com muita tranquilidade. Hoje nós temos um curso presencial e já temos o próximo mais, que é o curso de mestrado profissional à distância. Então veja o quanto você nos ajudou nessa trajetória de 10 anos, que é o que existe de CEDERJ, né, que serviu de exemplo para todo o país. E volto a dizer, sem o ensino à distância, esse país não vai conseguir chegar aos índices de cidadãos com um curso superior que precisamos. Então, Carlinhos, em nome da universidade, em nome de todo esse seu envolvimento, agradeço. Além da presença querida e magnífica do professor Tércio Pacite, distinguir também a presença do senhor Sérgio Cortes, que é diretor executivo do IBGE. Que sejam todos também bem-vindos, inclusive, porque é o que teremos agora. Tá bom?